Entrepreneurship Talks, que começámos ano passado, teve algum sucesso e mantivemos este ano para continuar a tradição. E talvez numa conversa que eu tive com o Nuno faz parte do nosso ecossistema da Startup Leiria, sobre Deep Tech, e no outro dia nós temos aqui um grupo de CEOs das nossas scale-ups, que o Nuno faz parte, e nós conversávamos sobre como ser Deep Tech é diferente daquilo que é ser uma startup. Okay, ser uma startup normal, não há normal, não é? Nós sabemos que não há normalidade neste mundo. No entanto, ser Deep Tech é ainda mais complexo neste mundo das startups, porque as regras não são exatamente iguais às das outras empresas. E foi depois dessa conversa que eu tive com o Nuno que eu decidi fazermos uma das nossas talks com este tema, convidando a Sensei, a Veniam e também a Armilar, porque é sempre bom ter uma perspectiva de quem anda nas leads do Venture Capital, não é? Portanto, quem tem a tarefa de investir nestas empresas e apoiá-las no crescimento e vermos essa perspectiva. Portanto, obrigado a todos, obrigado por terem tirado este tempo para estarem connosco. Eu vou ser cavalheiro e se calhar vou começar pela Joana, peço desculpa, eu já sou de outro século e então se calhar, Joana, não sei se estás aí, que desapareceste aqui do meu ecrã, mas espero que sim. Eu se calhar vou-te passar a palavra em primeiro, não é dizer mal. Claro que sim. Olá a todos, muito obrigada por este convite. É um prazer estar aqui com tão ilustres colegas do Deep Tech português e com também a Armilar, claro, e a Startup Leiria. Então, eu não sei se vocês gostariam que fosse uma apresentação breve da Sensei, sim? Não sei se estão a planear aqui os outros colegas fazer uma apresentação ou não, passar algum tipo de vídeo ou não, não sei se qual é que será aqui a abordagem que vocês vão ter para eu tentar seguir. Joana, faz a tua cena, porque acho que sim, até porque podemos ter na audiência, assim, eu conheço a Joana foi empreendedora do ano passado, eu tive o prazer de estar no júri, e eu conheço, as pessoas que estão muito envolvidas com o empreendedorismo conhecem a Sensei, mas se calhar pode haver aqui pessoas que estão no público que não estão tão envolvidas que não conhecem, portanto se calhar faz algum sentido. Pronto, mas se eu sou a única a trazer slides, eu faço só uma apresentação de voz. Acho que já percebi que vai ser assim. Então, a Sensei, nós somos uma empresa que começou em 2017, portanto temos agora cerca de 4 anos e pouco. Somos uma empresa de Deep Tech, trabalhamos para o retalho. Nós temos a missão de transformar a forma como toda a gente faz compras em lojas de retalho. Portanto, toda a gente no mundo vai às compras a supermercados, lojas de conveniência no seu dia-a-dia e toda a gente espera em filas para pagar. E realmente esse é um bottleneck muito grande que nós temos no dia-a-dia e que os retalhistas tentam resolver há anos. Portanto, eles até chamam isto quase como o santo grau do retalho, fora, obviamente, todos os outros desafios operacionais que estas empresas têm. E então nós decidimos embarcar na missão de resolver esse problema. Tínhamos conhecimento numa tecnologia que permitiria fazer aquilo que os carros autónomos querem fazer no mundo real, mas numa loja, portanto, tornar uma loja autónoma e criar aquilo que é uma loja autónoma também com base em tecnologias de visão por computador, aprendizagem automática, portanto, no fundo é uma tecnologia baseada em inteligência artificial que está totalmente adaptada ao retalho, àquilo que é o contexto dentro de uma loja e que é muito diferente e mais controlado do que aquilo que é o contexto que um carro autónomo, por exemplo, tem. Portanto, circular numa cidade, não é? Que aí depois se calhar a Vênia até pode falar um bocadinho mais desse setor dos automóvel, mas a verdade é que os desafios são diferentes e se já é possível ter um carro autónomo, porquê que não uma loja autónoma? Foi isso que nós pensámos e então com essa missão e com esse drive decidimos criar esta empresa. Juntámos desde muito cedo alguns parceiros na área do retalho que nos fizeram realmente ver que realmente este era um problema muito importante que o retalho gostava de desenvolver, gostava de resolver e nós durante os últimos 3 anos estivemos a construir este produto para o trazer para o mercado numa situação real. Portanto, recentemente, há cerca de 8 meses, nós abrimos a primeira loja autónoma na Europa. Nós fomos os primeiros em toda a Europa a abrir uma loja autónoma deste género, totalmente autónoma,
com um parceiro retalhista europeu, porque infelizmente um mês antes de nós a Amazon decidiu vir para o Reino Unido e portanto abriu uma loja um mês antes de nós, mas portanto o Reino Unido já não faz parte da Europa e eles também não são uma marca europeia, portanto nós somos os primeiros da Europa, ainda assim que era o que nós muito queríamos, juntamente com o parceiro Sonai que também teve a visão de querer apostar nisto e ser aqui um early adopter da tecnologia. Nós, ao dia de hoje, somos uma empresa com cerca de 40 pessoas e, portanto, estamos muito focados ainda numa componente, portanto, uma grande parte da nossa equipa é uma equipa de engenharia ligada a produto, portanto 80% da nossa equipa ainda tem essa valência, estamos agora a crescer a nossa equipa de negócio, porque realmente isto é Deep Tech e o produto aqui é a coisa mais importante de funcionar para poder trazer para o mercado e para depois começar a continuar a desenvolver aquilo que é o resto de uma empresa e de um negócio que tem que escalar e vender e estar em muitas lojas para ser bem sucedido. A nossa empresa fechou também uma ronda de investimento recentemente, portanto anunciámos o ano passado com alguns fundos de VC que já eram nossos investidores anteriormente, nomeadamente um fundo alemão, também um fundo espanhol que liderou a nossa ronda juntamente com outro fundo português, portanto a CAE Ventures, Iberis Capital, Lidex Capital, e que também com fundos NCM, também com ali o Matching Fund, também é importante referir, porque isto faz parte aqui de uma estratégia portuguesa para atrair mais capital para Portugal, e portanto nós fechámos uma ronda que foi a maior série seed de uma empresa portuguesa até à data, isto realmente espero que não seja a maior durante muito mais tempo, porque as empresas de Deep Tech precisam realmente muito capital early on, e portanto a nossa série seed foi de 5,4 milhões, uma empresa em que ainda não estava no mercado, portanto estávamos praticamente no mercado, já tínhamos um produto com algumas provas dadas, mas ainda não tínhamos aberto a primeira loja e portanto levantámos esta ronda para nos ajudar no last mile para o fazer e pronto, e no fundo a nossa missão é tentar ombrear aqui com a Amazon e conseguir trazer levar aqui, pelo menos nivelar o jogo de outros retalhistas que não são empresas tech com a Amazon e poder trazer esta experiência para muitos clientes à volta do mundo e para muitas lojas e idealmente ter aqui um impacto positivo, seja no retalho, seja aqui na vida das pessoas que deixam de ter que perder tempo à espera quando vamos às compras. Obrigada, espero não ter sido muito longa. Não foste de todo. E excelente apresentação da Sensei, não é? E como uma pequena empresa de Portugal, não é? Vocês, apesar de tudo, ainda têm 50 pessoas, conseguem rivalizar com o conceito da Amazon e eu gosto muito dessa perspectiva. Já que tu fizeste a ponta, eu vou puxar aqui o Rui. Rui, fala-nos um bocadinho, sobretudo para as pessoas que estão aqui na audiência que não conhecem a Veniam, o que é que a Veniam faz? Ok, claro que sim, tenho todo o prazer em falar sobre a Veniam e muito obrigado desde já pelo convite e com especial foco neste tópico do Deep Tech, em que eventualmente vamos explorar que existem problemas muito específicos quando estamos a desenvolver produtos, soluções e tecnologia Deep Tech e nem sempre é fácil encontrar empresas que partilham os mesmos tipos de experiências, portanto é ótimo podermos partilhar isto com a audiência e explicarmos um bocadinho a jornada até agora das diferentes empresas. Portanto, falando da Veniam, antes de mais, o meu nome é Rui Costa, sou Chief Technology Officer na Veniam e a Veniam começou em 2012, portanto foi o resultado de um spin-off de projeto de investigação, ou de vários projetos de investigação que existiam entre a Universidade do Porto de Aveiro e também com a MIT e Carnegie Mellon. E o objetivo desses projetos de investigação era resolver o problema de como é que se consegue mover grandes volumes de dados entre dispositivos móveis que estejam naturalmente em movimento, entre si e a internet. Portanto, esse era o grande problema que a Veniam tentou resolver desde o início e muito especificamente e à volta das tecnologias wireless, de como é que o software ia ter aos veículos, o que é que tinha que existir na cloud e tudo mais. Portanto, foi assim que a Veniam começou. O primeiro solução comercial que nós tivemos foi a frota de autocarros no Porto, em que essencialmente quem entrasse no autocarro via um hotspot Wi-Fi comum, o que nós vemos hoje em dia em muitos carros, autocarros, soluções de transporte, mas o que estava por trás era uma rede inteligente, em que em vez de usarmos o 4G ou uma rede celular qualquer para dar internet aos passageiros, os autocarros ligavam-se entre si numa rede em malha, numa rede mesh, e estavam dinamicamente a rotear, se quisermos, o tráfego da internet, sem que isso se passasse para o utilizador final. Portanto, podíamos estar a fazer uma chamada exatamente como estamos esta agora, no meio de um autocarro, em movimento, e a rede que estava por trás era uma rede inteligente e dinâmica que estava permanentemente
a adaptar-se. Portanto, este foi assim o primeiro approach comercial que a Veniam teve, depois da sua spin-off, e depois ao longo destes últimos anos, também para não estar aqui a fazer uma trajetória demasiado histórica, a Veniam foi evoluindo. Portanto, nós focámos em ser uma empresa só de software, focámos nesse tal software inteligente, e entretanto explorámos outras indústrias, e estamos agora a trabalhar com outras indústrias, nomeadamente a indústria automóvel, tanto na perspectiva dos carros do futuro, portanto o Autonomous Vehicle, mas também na perspectiva do carro ligado, do Connected Car, e que cada vez mais vemos mais desses carros a saírem em fábrica. Portanto, existe até mandates na Europa para que os carros tenham sempre alguma espécie de comunicação, mais para soluções de emergência, mas também agora para soluções comerciais com todo o infotainment que os carros agora acabam por ter. Portanto, temos esse segmento da indústria automóvel, e o outro segmento que é, diria que mais recente, mas também com uma tração da adoção da tecnologia da Veniam, é o que nós chamamos o Mobile IoT, portanto qualquer tipo de dispositivo que pode ser integrado num carro em movimento, sejam câmaras de vigilância da estrada e da atenção do condutor, sejam tablets que são usados pelas empresas de entregas. Portanto, todos estes tipos de verticais recebem o mesmo software, que é essencialmente o que a Veniam produz. Portanto, esta solução de software inteligente que permite utilizar todas as interfaces wireless que estão disponíveis no dispositivo e maximizar a quantidade de dados que é trocada entre esses dispositivos e a internet. E um exemplo, acaba por ser um problema que teve muitos desafios para resolver, porque se nós pensarmos nos nossos computadores, smartphones, nós temos diferentes tipos de aplicação. Temos este tipo de aplicação que é bidirecional, tráfego, e a latência pode variar de vez em quando, isto vai falhando aqui e ali. Portanto, é um tipo de perfil de ligação à internet. Se nós estivermos a ver Netflix, é um tipo de perfil diferente, que é muito mais descarregar dados que são suscetíveis ou precisam de uma grande resolução e largura de banda. Mas se estivermos a enviar e-mail, é completamente diferente. E as soluções que existem hoje em dia olham para isso tudo como um BitPie, portanto é tudo coisas que têm que ir para a internet, tudo coisas que têm que ir para a internet. O nosso software, o que permite fazer, e o IP e todo o investimento que nós fizemos ao longo dos últimos anos, é de facto permitir que haja uma solução mais inteligente na gestão destes data flows e também na forma como nós ligamos aos pontos de acesso ou até a outros dispositivos, tudo de forma automática e de forma inteligente. Portanto, nós chamamos uma Intelligent Networking Platform porque a plataforma não só resolve os problemas bastante difíceis de como é que se faz essa ligação, mas vai evoluindo ao longo do tempo. Portanto, aí é que entra a inteligência e a inteligência artificial para garantir que cada ligação que vai ser feita no futuro vai beneficiando da experiência toda das anteriores e, portanto, daí as redes irem evoluindo, como os use cases vão evoluir ao longo do tempo. Portanto, esse é o problema que nós temos investido muito tempo a tentar resolver e com todos os desafios que uma Deep Tech possa ter. Portanto, somos uma empresa com um core bastante português, portanto, semelhante à Sensei, também 80% da nossa equipa está em produto e em engenharia, 70%, 80%, portanto, a grande maioria, e tivemos diferentes desafios ao longo destas várias explorações de mercado, que agora parece uma história bastante linear, mas como qualquer startup tem altos e baixos e experiências que correm bem, outras menos bem. Portanto, está a ser uma aventura interessante e tenho todo o gosto em partilhar convosco. Portanto, vamos a isso. Muito obrigado, Rui. Excelente. E excelente para quem não conhece aquilo que vocês fazem. Agora passava a palavra aqui à nossa Deep Tech da casa, a Sound Particles. Nuno, queres falar um bocadinho sobre o que é que vocês fazem, para quem não tem ido ao cinema ultimamente? Então, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui a partilhar com outros um pouco daquilo que nós fazemos e discutimos estes assuntos das Deep Techs, que é uma coisa tão próximo de todos nós que aqui estamos. A Sound Particles, essencialmente, faz software áudio 3D para a indústria do entretenimento, ou seja, nós utilizamos técnicas de computação gráfica, mas aplicadas ao som, ou seja, em vez de utilizarmos todas aquelas técnicas de computação gráfica para gerar imagens, utilizamos as mesmas técnicas, mas para gerar som, e trabalhamos essencialmente com a indústria de cinema. O nosso software é utilizado desde Game of Thrones, Star Wars, Dune, Frozen, também muita gente a utilizar na área dos videojogos, Blizzard, Epic, PlayStation, entre outros, e mais recente começámos também a entrar na área da música.
Do ponto de vista de história, isto começou com uma ideia parva minha, provavelmente uns 15 anos atrás. A dada altura apercebi-me que os efeitos visuais mais giros que eu vi no cinema utilizavam uma coisa chamada sistemas de partículas, em que são criados milhares ou milhões de pequenos pontos para simular fogo e tempestades de areia, este tipo de coisas. E eu achei que seria interessante a mesma coisa, utilizar a mesma tecnologia, mas para som, e poder criar milhares de pequenos sons à nossa volta e dessa forma ter assim umas experiências sonoras absolutamente fantásticas, mas na altura foi só uma ideia como tantas outras que nós temos ao longo da vida, até que em 2012 eu tinha acabado o doutoramento numa outra área e como cromo-informático sou, porque esta cara também não engana ninguém, resolvi começar a criar o meu próprio simulador e começar a criar então um simulador de partículas com técnicas de computação gráfica, para o som, para esse tipo de coisas. Obviamente, eu na altura sabia que este tipo de software havia de ser particularmente interessante, especialmente para estúdios de Hollywood e, em particular, para grandes produções, ou seja, para aqueles filmes épicos de super-heróis com explosões por todo lado, batalhas, grandes batalhas, coisas desse ano. Mas, convenhamos, qual é que era a probabilidade de alguém em Leiria criar um software para ser utilizado pelos grandes estúdios, ainda por cima nestas grandes produções? Mas eu acho que há alturas na vida em que temos de ser um bocado ingênuos ou convencidos, depende do ponto de vista, e acreditarmos, e assim foi, era daquelas coisas que estava-me a dar um gozo enorme fazer o software. Em 2014 eu fui a Los Angeles a uma conferência, mas 2 semanas antes de ir à conferência resolvi mandar 5 ou 6 e-mails para alguns profissionais de Hollywood. A primeira resposta que eu tive foi do Skywalker Sound, que me convidaram a ir lá fazer uma apresentação do Skywalker Ranch, e no espaço de 6 meses acabei por dar palestras no Universal, Warner Brothers, Sony, Paramount, mais tarde na Disney, Pixar, Apple e noutros sítios. E isso foi o início da Sound Particles, na altura ainda era só um protótipo. Sound Particles foi oficialmente criada em 2016, finais de 2016, embora o software até tenha sido lançado mais cedo, e depois, entretanto, tivemos umas rondas de investimento com a Indico e com a Red Angels. Agora vamos anunciar, entretanto, uma nova ronda que fizemos com a Iberis e com o 200M, e neste momento somos cerca de 22 pessoas. Em Leiria vamos agora também contratar mais várias pessoas, por isso se alguém estiver interessado podem mandar os currículos. E essencialmente é isto, ou seja, trabalhar, fazer software para a indústria do entretenimento, muita diversão e gozo enquanto fazemos tudo isto, e muita carolice tecnológica à mistura. Muito obrigado, Nuno. João, se quiseres dizer qualquer coisa sobre a Armilar, eu já disse que é uma venture capital e do vosso portfólio até existem algumas deep techs, não é, João? Exato. Obrigado, Vitória, em primeiro lugar, pelo convite. Puseste-me logo numa posição complicada, porque estar a falar depois destes discursos, verdadeiramente apaixonantes e que eu tenho um especial gosto, não é fácil. Mas assim, em traços muito, muito gerais, portanto, de facto, a Armilar não é mais do que... É uma sociedade gestora de fundos de investimento. Portanto, nós investimos em startups, essencialmente. Se quisermos definir o que é que são ou qual é um bocadinho o nosso âmbito, de facto, nós olhamos muito para esta lógica nós chamamos o technology based, data driven, portanto, ou seja, muitos temas do software, sempre em áreas mais iniciais, não é? Portanto, tipicamente cobrindo o ciclo, desde ali o que hoje se chama muito o pré-seed, até depois às rondas maiores do Series A e Series B também, e normalmente com um foco atualmente muito europeu. Portanto, a Armilar, de facto, tem um percurso longo, portanto, já tem mais de 2 décadas em cima, tem de facto um conjunto alargado de investimentos. Toda a sua equipa e também grande parte desta tese de investimento é muito fruto da equipa ter esta componente de facto de engenharia e de acreditarmos, um bocadinho até pela nossa experiência, que de facto o sucesso de grande parte das empresas está muito alicerçado a resolver problemas relevantes, mas com tecnologias que de alguma forma lhe dão alguma sustentabilidade no tempo. Esta é que é a chave e que não são facilmente replicáveis, e daí de facto um bocadinho esta nossa tese de investimento. O Deep Tech surge, no fundo, não é mais do que esta tese circunscrita a um grupo especial de empresas, na prática é isto. Ou seja, nós estamos mesmo a falar, no nosso entender, do que é o Deep Tech. O Deep Tech tem imenso, pode ser descrito de inúmeras formas, mas de facto não é mais do que nós olhamos para startups que, adicionalmente a
estes pontos, seja baseado em tecnologia, o que quer que seja, e os outros pontos, tenham esta componente especial que é grande parte do seu produto está alicerçado um bocadinho em ciência, portanto em tecnologias que normalmente têm de facto ciclos de desenvolvimento e de recursos necessários maiores. E de facto temos-lo feito ao longo do tempo, tal como temos feito outro tipo de investimento. Portanto, traços muito gerais do que isto é Armilar. Muito obrigado, João. Boa, excelente apresentação da Armilar e também já agora, também fazendo a ponto para a história do Deep Tech, não é? Que nós colocámos o cartaz, mas não explicámos às pessoas o que é Deep Tech e o João fez aqui a ponto para isso e eu acho que já perceberam um bocadinho todos os nossos convidados, não é? A Armilar Invest, mas os outros 3 startups têm esta característica de ter uma intensidade de ID, de desenvolvimento muito grande e que muitas vezes pode afastá-los temporalmente, mas também em termos de cadeia de valor, às vezes, do próprio mercado. No entanto, às vezes é neste Deep Tech que está o futuro, não é? Eu gosto sempre do exemplo do Transistor e do William Shockley, que foi o que ganhou o prémio Nobel, não é? Com a criação do Transistor, mas eu imagino sempre o tipo que estava lá nos Bell Labs, que era o gestor do laboratório, um dia podia ter decidido vou cortar os fundos a este tipo, até porque ele era, dizem as histórias que ele era tinha mau feitio, era meio nazi, e um gajo podia decidir vou cortar o investimento aqui ao laboratório, acabou, não há transistor, e depois passado anos não tínhamos esta revolução toda que tivemos, não é? Portanto, é sempre interessante esta perspectiva do desenvolvimento e quão próximos ou afastados nós estamos da chegada ao mercado. E aí vai a minha primeira questão para todos, quais os principais desafios de uma Deep Tech? Ou seja, é a incerteza tecnológica, é a incerteza de mercado, é tudo um pouco, é a atração de talento. O Nuno pôs aqui aproveitou para fazer ali um pulo para tentar ter aqui na nossa audiência alguns currículos. Qual é o grande desafio, ou os grandes desafios de uma Deep Tech? E agora já não vou começar pela Joana, porque já fui cavalheiro, agora vou começar se calhar pelo Rui. Por onde começar? Bem, existem muitos desafios numa Deep Tech. E existem diferentes categorias dos desafios. Eu acho que começa, e parece-me que todos estes exemplos, da Venom, Sensei e a Sound Particles, começaram por ter uma tecnologia e depois foram a tentar ver como é que essa tecnologia colava no mercado. E acho que esse acaba por ser parte do desafio, é que muitas vezes é claro para nós qual é que é a vantagem do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da engenharia de uma dada solução, mas depois nós temos que casar essa visão mais tecnológica com a realidade do mercado. E perceber, ok, será que é uma tecnologia vendável? Quanto é que os clientes estão dispostos a pagar por esta tecnologia? Quanto da pain e das dores que os clientes têm isto vai resolver? Com quem é que eles nos vão comparar na adoção da tecnologia? Portanto, eu acho que uma grande categoria dos desafios que vêm de Deep Tech é que quando nós começamos nem sempre é claro o caminho para onde nós vamos. Acho que sabemos o problema que queremos resolver, mas não necessariamente quais é que são os diferentes passos que temos que dar nessa direção. E depois daqui vêm diferentes tipos de desafios, como é que nós exploramos o mercado e explicamos a nossa tecnologia de forma muito simples, como é que nós criamos um roadmap de desenvolvimento que é aspiracional, é ambicioso, mas tem que ter small wins para que consigamos medir o progresso de forma a que toda a gente perceba. Portanto, agora posso ramificar nos diferentes desafios, mas se eu fosse escolher é mesmo este casamento entre trazer uma tecnologia que é disruptiva e garantir que existe um mercado que está disposto a pagar por essa tecnologia e a adotá-la no seu dia-a-dia. Muito obrigado, Rui. Joana, quais são os grandes desafios de uma Deep Tech? Ou o desafio, o Rui com... Bem, eu acho que aqui do nosso lado da Sensei, eu há bocado quando estava a falar o que é que nós fazíamos, realmente é um problema muito simples, não é? Se vocês pensarem uma loja autónoma, eu há bocado não expliquei o que é, mas para quem nunca visitou, isto basicamente passa por nós entrarmos numa loja, estarmos identificados como um utilizador, tal como nós estamos identificados quando vamos a um e-commerce ou andar num Uber, porque temos um cartão de pagamento, etc. Identificarmos, seja com cartão, com uma aplicação, entrar na loja, portanto o retalhista sabe quem nós somos, escolhemos os produtos que queremos, pomos na nossa mochila dentro de um saco de compras e saímos da loja debitados automaticamente, tudo com base na tecnologia.
basicamente isto é um problema muito simples que estamos a resolver, mas a tecnologia que por trás é altamente complexa e realmente eu acho que um dos grandes desafios, e quando nós começámos a Sensei em 2017, isto já partia um bocadinho também aqui portanto, de investigação de doutoramento, também de alguns dos fundadores, que estavam muito na área de computer vision e software, etc. E então, realmente, nós não tínhamos a certeza na altura se íamos conseguir chegar lá. Ou seja, nós queríamos fazer isso e sabíamos que a tecnologia podia acrescentar muito valor nas lojas, seja até ao nível, portanto, da parte operacional, daquilo que é a gestão de inventário e tornar a loja totalmente digitalizada, sabemos exatamente o que está na prateleira, mas quando nós queremos chegar ao nível de precisão em que tudo aquilo que a pessoa tira da prateleira vai ser detectado de forma 100% ou praticamente 100% fidedigna, e, portanto, todo o negócio, isto está no critical line, não é? Isto é todo o negócio do retalhista passa por ali, portanto, não pode haver erros. Claro que se houver um erro não é tão crítico como um carro autónomo enganar-se, não é? Pode atropelar uma pessoa na rua, quer dizer, ali se calhar não pagou uma garrafa de vinho ou um pacote de bolachas que levou, mas ainda assim, ou seja, toda a parte crítica do negócio do retalhista passa por ali, não é? Portanto, acaba por ser uma tecnologia que quando entra na loja é crítica para o cliente. Para nós foi fácil perceber que o mercado, ou seja, a dificuldade maior que tínhamos era realmente de ter a certeza, quando começámos, que íamos conseguir chegar lá. Porque a verdade é que quando nós começámos a Sensei, em 2017, não existia Amazon Go, não havia nenhuma loja destas, e quando nós falávamos com alguns investidores na altura, quer dizer, falávamos com alguns fundos. Vocês estão aqui a passar um vídeo, não é? Ok. Quando nós falávamos com alguns fundos, havia pessoas que nos perguntavam, e bem na altura, então o que vocês me estão a dizer é que eu posso sair aqui do escritório, eu estou lá abaixo, eu tenho um carro voador à porta, à minha espera, para descolar e para me levar, e portanto vocês dizem que isto é possível. Entretanto, a Amazon, passado um ano e tal, abriu a primeira loja piloto na sua sede, e obviamente tudo isto ficou mais tangível para toda a gente, seja para investidores, seja para retalhistas com quem nós falávamos desta ideia inicialmente e parecia ainda um bocadinho rocket science. E, portanto, eu acho que a parte tecnológica é sem dúvida um desafio, mas eu acho que isso é algo que todas as deep tech têm, e se não fosse tão desafiante, havia muito mais gente no mundo a fazê-lo, porque realmente estamos a trabalhar beyond state of the art, ou seja, não há nenhum paper que eu possa ler que me diga qual é que é o caminho para chegar lá, e, portanto, nós estamos a fazer ciência, portanto, também com este produto que temos. Mas eu acho que o principal desafio, além desse do tecnológico, esse é assim óbvio e acho que é intrínseco a todas estas empresas, porque obviamente queremos ter um produto de qualidade, isso não é simples, é preciso bastantes ideias e bastante talento, criatividade, etc., para chegar lá e para conseguir arranjar a melhor opção que seja também economicamente viável no mercado, isso também é muito importante. Mas eu acho que um dos principais desafios, e principalmente aqui em Portugal, porque nós olhamos para concorrentes nossos lá fora e pensamos, quer dizer, o acesso a capital. Ou seja, uma deep tech, antes de ter muita atração, vai ter que desenvolver um produto que não é nada fácil de desenvolver, precisa de bastante capital. Daí eu há bocado mencionar a ronda seed que nós levantámos. A ronda seed que nós levantámos, se calhar é igual à ronda pré-seed de concorrentes nossos americanos. Ou seja, o que mostra aqui a diferença de capital que existe, se calhar, para uma empresa que está em Portugal e, portanto, é preciso mais fundos a investirem nisto e mais capital a ser investido em empresas deste género, para nós podermos ter realmente empresas de deep tech na Europa e em Portugal também, com sucesso. Ou seja, eu acho que esse é um dos grandes desafios também, que vale a pena falar. Muito obrigado, Joana. Ainda vimos aqui um bocadinho no vídeo da vossa tecnologia em ação. Obrigada. E aqui falou-se muito de incerteza, ou seja, eu no outro dia o Nuno também falava disso comigo, e o Rui e a Joana falaram disso, ou seja, nós estamos a desenvolver, vocês estão a desenvolver alguma coisa que não sabem se vai acontecer, não é? Portanto, há aqui um caminho de incerteza, e como dizia a Joana, não há aqui um paper. Por outro lado, é curioso, tudo aquilo que estamos a falar, parte de investigação, não é? Tipo, doutoramentos, projetos de investigação, o Nuno também. Nuno, grandes desafios. Agora já sabemos, desculpa, eu disse que não sabíamos, mas agora já sabemos. Agora vocês podem todos ir às compras ali ao pé do técnico em Lisboa, no Continente Labs, e podem testar por vocês próprios. Até aí é que foi o caminho mais duro. Obrigada. Não, ou seja, obviamente existe esta parte
muito típica das deep techs, que é também a questão do risco tecnológico, ou seja, nós, ok, temos ideia, temos tecnologia, achamos que aquela tecnologia dá para fazer aquilo, aparentemente dará tudo. Ora, por exemplo, a questão da Sensei, se calhar a diferença entre eles conseguirem detectar 95% das compras ou 99% das compras ou 99% das compras são coisas completamente dispares, ou seja, se for só 95% não dá para implementar a solução destas em condições, nenhuma loja vai querer uma coisa destas, mas por outro lado, ok, 99,9% já dá para implementar e é ideal, e que é a diferença entre ser viável ou não ser viável, e à partida, quando nós começamos, achamos que isto vai dar, mas será que a gente tem a certeza que vai dar os 95 ou os 99? Pronto. Ou seja, tem este risco tecnológico que é algo, por exemplo, nós agora estamos a trabalhar numa tecnologia que é som 3D com headphones. Já mais de 100 doutoramentos foram feitos sobre o assunto e ainda ninguém conseguiu resolver isto. E então estamos ali a fazer qualquer coisa que agora pelo meio descobrimos, ok, vamos precisar também de visão computacional em cima disto, então visão computacional em cima disso. Depois, a da altura, descobrimos, afinal vamos precisar de equações diferenciais, os integrais daqueles esquisitos malucos que nem em análise 4 a gente dava nada disto, ok? E são estes riscos todos tecnológicos, para além dos outros riscos todos que todas as startups têm, porque como digamos, a maior parte das startups, mesmo que tenham uma forte componente de IT pelo meio, normalmente são coisas relativamente fáceis. Sim, dá trabalho, é preciso vários programadores ou várias pessoas daquela área, mas o risco é pouco, ou seja, fazer qualquer coisa de IT, fazer sei lá, uma coisa tipo Uber, ok, quero um sítio onde alguém com umas apps vê onde é que está, ele vai ver onde é que estão outros motoristas na vizinhança e atribui, ok, ou seja, isto até pode ter lá, obviamente não tenho dúvidas que hoje em dia tem muita tecnologia pelo meio, mas a ideia base para implementar não precisa de grandes coisas. Quando nós entramos neste domínio em que precisamos quase de doutoramentos, mestrados e afins, é algo complicado. Depois, há aqui mais outros riscos. Há riscos da IP, e até posso contar uma história que aconteceu connosco. Por exemplo, nós há uns meses atrás recebemos um e-mail de um indivíduo que era advogado de um outro indivíduo que tinha uma patente, que não sei aonde, a dizer que aquilo que nós tínhamos infringia a patente dele e como tal tinha que receber, ou seja, depois, felizmente, a patente não estávamos a infringir nenhuma patente, mas pronto, são outros riscos associados que também existem. Existe o risco do fit, ou seja, será que esta tecnologia realmente funciona daquela forma ou não? E depois temos o maior risco de todo, é que a maior parte dos casos, quando falamos de deep tech, estamos a falar de soluções globais, ou seja, tem que ser os melhores do mundo para poder serem minimamente consideráveis. Ou seja, quando nós trabalhamos na área dos serviços, ok, nós só precisamos ser tão bons como os nossos vizinhos, ou seja, se alguém, se eu quero criar uma empresa que faz websites, desde que eu seja mais ou menos tão bom como os meus vizinhos aqui, ou de Leiria, ou se eu sou de Coimbra, ou de Lisboa, desde que seja relativamente tão bons como eles, tudo bem, já tenho clientes, tenho serviços. No nosso caso é mais ou menos ou tudo ou nada, ou seja, ou conseguimos ser os melhores do mundo, ou os segundos melhores do mundo, ou os terceiros melhores do mundo, ou então game over, não há muito mais a fazer. E daí todos estes riscos associados. Muito obrigado, Nuno. João, e como é que a Armilar vê estes riscos todos? Alguém que tem que colocar dinheiro, como é que encara isto quando se está tão longe do mercado ou há tanta incerteza envolvida nisto? Depois, a parte dos montantes, já vamos depois, que a Joana deu ali uma chincada, que eu também concordo, falta aqui algum dinheiro no capital de risco na Europa, não é em Portugal, para isto, mas ok, como é que vocês encaram estes riscos todos? Eu ouvi muito risco. Ok, sim, eu concordo, só para dar esta nota, muito do que acho que dos riscos foram apontados, completamente de acordo. Se me permitem, acho que o Rui descreveu de uma forma excelente, que é, na nossa percepção, de facto, isto funciona assim. Há ali uma matriz que tem há aqui um primeiro plano, tem dois eixos, que é de facto o eixo tecnologia e o eixo de negócio, e os dois vão fazer um percurso ao longo do seu eixo, que é a tecnologia passar para um produto e o mercado passar de uma coisa que normalmente é que nós chamamos, tipicamente, o technology push para o market pull. No momento em que eles se encontram, nós temos uma coisa que é muito difusa a definir, mas que alguns na gíria se chama product market fit, mas que não é nada científico, é uma coisa genérica, mas que eu acho que é aqui um bocadinho que o Rui descreveu na perfeição. Pelo meio, ou dito de outra forma, atrás disto, nós temos mais duas outras componentes, que
tipicamente é como é que eu formo uma equipa que permita chegar ao Product Market Fit e como é que eu arranjo o dinheiro que me permita ter a equipa para lá chegar. Basicamente isto há 4 dimensões. Portanto, estas são as nossas 4 dimensões de análise sempre. E a gente agora, nós podemos dizer assim, então mas é diferente o Deep Tech das outras, todas as outras empresas, technology base que nós investimos, têm sempre estas 4 dimensões como grandes riscos. O Deep Tech, o que nós vemos é que dentro de cada uma, os riscos normalmente são acrescidos. Têm mais variantes, têm mais complexidade. E, portanto, e se me permitem, eu acho, de facto, o grande tema, eu acho que houve aqui mais discussão em torno, de facto, do que é o tema tecnológico, de facto, de encontrar, e eu penso que está, de facto, muito presa como é que eu consigo converter aquilo que é a minha ciência, que foi a dado momento produto, ou foi prototipada, que depois deu um produto, mas como é que esse produto resolve um use case? E que mais tarde pode vir a resolver múltiplos use cases. E, de facto, eu acho que esse é o ponto, esse acho que é um ponto-chave e é o maior desafio, na minha perspectiva, que existe. Muito obrigado, João. Não sei se o nosso realizador está a ouvir, mas vimos qualquer coisa da ciência, vimos qualquer coisa da Sound Particles. Não sei se vamos ver alguma coisa da Venium depois aqui, mas deixei ao nosso realizador João Ramos, que está escondido. Alguns. A próxima questão é, de facto, já fiz uma ponte que o João falou disso, mas a próxima questão é, quando temos tanto risco, e a Joana falou que levantaram uma ronda, o Nuno também sei que está nessa luta, o Rui também, a Venium. Como é que vocês convencem assim, uma entidade como a Armilar a dizer, dê-me cá 5 milhões que eu acho que vou conseguir desenvolver esta tecnologia em prazo relativamente curto? Nuno, começas tu agora. Obviamente, há aqui 2 ou 3 coisas que são importantes e que, ou seja, nós não precisamos de ter a pontuação máxima em todas elas, ok? Mas há coisas que são importantes. Obviamente, se nós conseguirmos ter alguma traction, okay? Por exemplo, no nosso caso, ainda antes da empresa ser criada, já havia estúdios de Hollywood a utilizar o nosso software. Obviamente, isso do ponto de vista de validação é ótimo, porque valida logo um conjunto de coisas. Valida quer do ponto de vista da solução, ter feito alguma coisa de jeito, porque senão não era utilizado, ok? E, inclusivamente, valida do ponto de vista de negócio, ou seja, ok, há ali alguém que está interessado nisto e até valida do ponto de vista da capacidade da equipa para lidar com este vetor tecnologia business. Ou seja, se alguém conseguiu fazer este tipo de coisa, ok, alguém consegue falar com pessoas, convencer pessoas e consegue ao mesmo tempo desenvolver a tecnologia que seja interessante. Eu diria que esta parte da traction é algo importante. E depois, há aqui também outras coisas, porque como foi dito, embora o João tenha dito, ok, que há aqui um conjunto de coisas mais complicadas, há aqui também uma coisa que então as deep techs têm que pode ser particularmente interessante do ponto de vista dos investidores. Enquanto a maior parte das startups, as opções de exit, tipicamente é alguém que quer comprar aquele negócio, ok? Nas empresas de deep tech há empresas que estão interessadas em comprar ou pelo negócio ou pela tecnologia. Ou seja, as probabilidades de exit, se calhar, numa deep tech são superiores, precisamente porque alguém pode chegar porque quer comprar o negócio, mas também pode chegar e dizer não me interessa minimamente o negócio, o que me interessa é essa tecnologia que nós queremos utilizar, e isto também pode ser particularmente interessante para os investidores. Excelente perspectiva, não é? Portanto, o risco é maior, mas também há aqui uma possibilidade de retorno não só do tamanho do mercado, mas das aplicações práticas da tecnologia ou da composição do portfólio de outras grandes empresas. Então, estou a imaginar a Joana a vender a Sensei aos chineses para detectarem lá o comportamento do público em geral, lá, nunca se sabe. Rui, o que é que tu achas, o que é que se diz ao investidor quando vocês ainda estão a falar de carros, a comunicar uns com os outros? Sim. Eu acho que há uma coisa que mudou ao longo do tempo. Portanto, nós quando levantámos o primeiro capital em 2012 e dizíamos que era uma empresa portuguesa, a percepção de Portugal como um polo de desenvolvimento é radicalmente diferente daquilo que é hoje.
chegaram-nos a perguntar a Portugal, mas vocês fazem alguma coisa? Nunca falei com ninguém de Portugal. Passado alguns anos, já era bastante evidente, chegámos a falar com alguns VCs da Silicon Valley, que nós éramos a quarta startup com base portuguesa que entrava no escritório deles naquela semana. Portanto, houve uma evolução de Portugal como uma marca e como um sítio onde se desenvolve tecnologia relevante, que pode ser utilizada. Portanto, isso é uma das coisas que eu acho que hoje em dia qualquer empresa que esteja a começar pode usar, é o facto de ser tecnologia portuguesa com a equipa e IP desenvolvida em Portugal, porque temos excelentes universidades. Já se provou mais do que uma vez com alguns eggs e também com algumas empresas que têm excelentes avaliações, que é possível fazê-lo em Portugal para o mundo, e que nós não ficamos restritos a vender em Portugal ou até só na Europa. Portanto, isso acho que é um argumento bom. Portanto, agora, se fôssemos começar, ou se alguém for começar uma empresa agora, não tenham vergonha de mostrar e de dizer que são de Portugal, porque claramente isso é algo que está a nosso favor, e o facto de estarmos aqui a falar sobre Deep Tech uma sexta-feira à tarde com quase 40 pessoas demonstra que o ecossistema está a começar a fervilhar, coisas que antigamente tínhamos que ir para Silicon Valley ou para Nova York ou para outros polos para sentir este tipo de fervilhar, e agora já o vemos muito mais acessível aqui neste nosso cantinho à beira-mar plantado. Portanto, esse é um dos argumentos, e eu sei que é muito pouco específico do Deep Tech, mas também é algo que se notou uma evolução ao longo dos últimos quase 10 anos. Em relação à parte da atração dos investidores, acho que já foi falado que uma empresa de Deep Tech é sempre muito mais do que o seu negócio, portanto é a tecnologia e aquilo que se vai desenvolvendo ao longo do tempo e os problemas bastante difíceis que se resolvem. E muitas vezes nós falamos, e é normal que isso aconteça, falamos muito da tecnologia, do software que está a resolver aquele problema, mas tipicamente a nossa tecnologia está enquadrada num ecossistema. No caso da Venim, acredito na Sense e na Sound Particles, nós não vivemos isolado, não chegamos lá e resolvemos todos os problemas, nós temos que integrar com diferentes soluções, possivelmente temos que coexistir com empresas que podem ser percebidas como competidores. Portanto, resolver esse enigma do ecossistema também é algo que é bastante difícil, requer bastante tempo, nem sempre são soluções tecnológicas que resolvem esse problema, e isso acaba por adicionar à propriedade intelectual e ao valor da empresa. Portanto, estou a dizer isto para explicar porque é que um dos argumentos que acredito que faça também a diferença nos primeiros pitches a investidores, não é só dizer, ok, a minha tecnologia é espetacular para resolver este problema, é também perceber que a tecnologia pode ser aplicada a um conjunto muito mais vasto de problemas. Nós, quando começámos, nós não fazíamos o pitch que nós vendíamos uma solução do Wi-Fi para autocarros. Nós resolvíamos o problema de como pôr dispositivos em movimento a comunicar entre si, e começámos pelos autocarros e depois ao longo do tempo evoluímos e pegámos na mesma tecnologia e fomos adaptando e testando no diferente mercado. Portanto, uma das coisas que eu acho que é bastante valiosa em Deep Tech é não só chegar lá e dizer, ok, tenho uma timeline para testar este mercado, mas conseguir qualificar tudo o que seria endereçável no momento em que esta tecnologia ganhe tração, seja aceito por um mercado e ganhe evidência que alguém está disposto a pagar por isso, e isso vai evoluindo. Depois, é bastante provável que, passado alguns anos, vamos acabar num sítio muito diferente daquele pitch inicial, mas isso é perfeitamente normal, porque é assim que estas empresas se desenvolvem, e depois as Deep Tech têm a característica que é todas as coisas que correram bem, e em particular todas as coisas que não correram bem, fazem parte da propriedade intelectual, estão de alguma forma no software, ou codificadas em código, ou desapareceram do código porque foi um erro ter feito aquilo. Portanto, o tech debt também, a inexistência de tech debt ou a existência de algum tech debt também faz parte de descoberta de uma empresa, e isso é propriedade intelectual que não está em patentes. Nós não patenteamos o que é que não vamos fazer, tipicamente patenteamos como é que fazemos qualquer coisa, mas há muito conhecimento acumulado nas coisas que não se devem fazer ou coisas que não funcionaram no passado, e acho que isso é algo de valorizar numa perspectiva também de investimento. Ok, muito obrigado, Rui. Joana, aos teus investidores, não é? Portanto, vocês fecharam essa ronda seed, o que é que disseste? Que eles podiam despedir metade da força de trabalho das caixas nos próximos 5 anos? Foi assim que os convenceste? Não, nada disso. Então, isto até começou aqui um bocadinho mais cedo. Nós falámos aqui do Product Market Fit e, obviamente, quando estávamos no início, o que nós montámos primeiro foi, basicamente, nós transformámos uma zona no nosso escritório num supermercado. Portanto, vocês entraram no nosso escritório e parecia que estavam a entrar no supermercado. Portanto, houve ali várias salas que foram convertidas, porque nós inicialmente precisávamos testar e nós estávamos ainda prontos para trazer isto para uma loja real.
a coisa mais interessante foi quando nós começámos a empresa. Nós, quando incorporámos, tínhamos acabado de sair de um programa de aceleração americano, que é o Techstars. Eles tinham um programa em Berlim especificamente para o retalho e nós entramos nesse programa e foi aí que começou a Sensei, que a empresa foi incorporada. Nessa altura eles tinham um parceiro que era um dos maiores retalhistas do mundo, que é o Metro Group, é um grupo alemão que está quase em 60 países, portanto é mesmo um gigante do retalho, assim, ao estilo Walmart. E basicamente nessa altura nós começámos a fazer os primeiros testes nas lojas do retalhista à noite, ou seja, eles davam-nos autorização para ir a partir das 10 da noite para a loja e nós tivemos 3 meses naquele programa de aceleração, nós ficávamos lá não sei quantas vezes até às 3 da manhã para fazer testes, montávamos câmaras, etc. Pronto, fazíamos testes em corredores das lojas para termos ali um espaço real. Obviamente, quando voltámos para Portugal, a primeira coisa que fizemos foi montar um supermercado dentro do nosso escritório para começar a testar. E, obviamente, eu estava a falar disto porque os nossos investidores iniciais, portanto, este grupo tornou-se o nosso investidor. Nós tínhamos também um investidor em Portugal, que era a Bright Pixel, que estava associada ao grupo Sonai Investment Management, e que basicamente nos deram confiança na altura, estes 2 grupos, por serem grupos de capital de risco ligados ao retalho, porque investiram porque na altura viram bastante valor naquilo que podia ser o potencial da solução e da tecnologia aplicada às lojas deles e, portanto, isso obviamente deu confiança a outros investidores que entraram mais tarde. Obviamente, quando nós fechámos portanto, esta última ronda, nós já estávamos muito perto do mercado, não é? Portanto, nós já estávamos praticamente a abrir uma loja real, já era possível experimentar e testar, portanto, já havia todo um software, vários módulos por trás, havia muita coisa já construída e que nos permitiu fechar uma ronda de 5 milhões. Se calhar se dermos aqui o paralelismo, quando concorrentes nossos fecharam 5 milhões, eles não tinham nada, tinham um PowerPoint ou tinham pouco mais do que isso provavelmente, nós precisámos de fazer muito mais e ser muito mais resourceful. Fizemos com 500 mil euros o que outros concorrentes precisaram de 5 milhões para fazer, o que também, quer dizer, não é que isso seja bom, era ótimo que tivéssemos investido mais dinheiro na altura, mas aí permitiu-nos ser mais resourceful e termos realmente ou seja, conseguimos mostrar a estes investidores que tínhamos uma equipa bastante capaz de, com pouco, fazer muito. Se formos falar na equipa da Amazon Go, eles têm quase 2.000 pessoas a trabalhar na equipa da Amazon Go, portanto, estamos aqui a falar de diferenças muito grandes e por isso é preciso ser-se bastante resourceful para conseguires fazer um produto destes e trazer para o mercado. Eu acho que isso deu confiança, obviamente, na equipa que estava a trabalhar nisto, aos investidores que entraram. Também, eu acho que aquilo que falaram, que se falou agora, tanto o Nuno como o Rui, faz todo o sentido em termos de diferenciação, ou seja, a diferenciação que nós temos como empresa tecnológica face a outro player que queira fazer uma coisa semelhante, ou seja, é uma coisa mesmo difícil de replicar, portanto, há IP envolvido, ou seja, não é uma coisa, ou seja, não é só um negócio, é a tecnologia também, isso faz muita diferença. O potencial de exit o escopo é bastante mais alargado, portanto, desde potenciais clientes até empresas tecnológicas, portanto, há realmente, tanto o negócio como a tecnologia têm interesse nesse sentido, mas eu acho que ao se criar um produto desta natureza, também tem que ser uma grande ambição e uma visão de fazer uma coisa realmente diferente, e por isso é que não é uma tecnologia que seja uma commodity ainda, daqui a uns anos eu acho que claramente vai ser, porque a tecnologia está a evoluir toda nesse sentido, mas quer dizer, o facto de ser uma coisa tão diferenciadora em termos tecnológicos e teres uma visão que tem bastante ambição, também precisas ter um investidor que esteja alinhado com essa visão. E então a nossa experiência é que as pessoas que acabaram por se tornar nossos investidores, quando experimentaram, apaixonaram-se pelo produto, pela tecnologia, pela visão, e portanto é uma coisa que, ou seja, tem que haver ali aquele clique entre aquilo que é a abordagem e a ambição do fundo que está a investir e o perfil de risco que tem, não é? Como o João também falava, obviamente que os riscos são mais exacerbados numa empresa de deep tech, há várias outras coisas por onde pode falhar, mas depois também o endgame também à partida pode ser maior e esses riscos depois mais facilmente a empresa está protegida de newcomers no mercado. E eu acho que isso também faz diferença, ou seja, quem não se apaixonou logo de início pela tecnologia e pela visão, se calhar era algo demasiado arriscado para determinados tipos de fundos, ou seja, não vale a pena perseguir esse tipo de fundo, porque não vão estar, ou seja, alinhados com aquilo que é a visão, aquilo que vai ser preciso fazer para chegar ao mercado, e vai ser um caminho duro, por isso é preciso também ter ao lado das empresas fundos que conheçam este caminho, também as ajudem a desbravar esse caminho, e eu acho que isso é bastante importante, e há um perfil bastante diferente, porque obviamente os fundos de investimento precisam e têm que dar retorno rápido e um grande retorno aos seus acionistas,
E, portanto, se eles não estiverem alinhados com este tipo de investimento, também não será provavelmente portanto, um bom casamento entre a empresa e o fundo, porque o fundo vai estar à espera, se calhar, de muitas vendas logo no início, e isso não é possível, porque não se pode vender um produto que ainda não funciona, porque isso vai matar a empresa, e, portanto, isso também não faz sentido, não é do interesse de ninguém. Portanto, eu acho que, sim, a pergunta era como atrair investidores, não é? Eu acho que, quer dizer, eu acho que é um misto destas, portanto, de encontrar o parceiro certo, que tenha esta visão e ambição e perfil de risco alinhada com o tipo de empresas deste. O Product Market Fit, que eu também vos falei inicialmente, que no nosso caso foi também mitigado um pouco por termos os early adopters, os early investors, serem realmente grupos de retalho e, portanto, associados ao retalho, que percebiam muito daquilo que era, portanto, o potencial de aplicação, e para nós também foi fantástico. Nós até dizíamos que era uma vantagem competitiva quase unfair, para com concorrentes, porque a verdade é que ter acesso às equipas do retalhista logo desde o início e conseguir perceber desde o inside, não é? Desde por dentro, exatamente quais eram os problemas que eles precisavam de resolver, ter acesso às lojas, ter acesso, ou seja, tudo isso obviamente para nós foi bastante importante e foi bastante útil. Eu acho que se calhar aqui também para o Nuno, quando ele teve os primeiros clientes ainda antes de constituir a empresa de Hollywood, se calhar de certeza que lhe deram imenso feedback no software, não é? E eram os utilizadores premium dele, não é? Tipos de Hollywood que utilizavam este software ao mais alto nível, e isso para nós também foi muito importante, ter trabalhado com estes parceiros desde o início. Portanto, acho que... Os lead users. Obrigado, Agora João. Só para acrescentar aqui uma coisa, porque esta relação das startups, de investidores, eu costumo dizer que isto é mais ou menos como aos casamentos. Ou seja, obviamente, o primeiro encontro, o pitch inicial, aquilo é que para os primeiros encontros, escolhemos a roupa certa, penteamos aquelas coisas e mostramos a parte bonita, é tudo arco-íris e unicórnios, aquelas coisas todas. Mas convém que até o casamento, que as pessoas conheçam verdadeiramente e que os investidores conheçam realmente quais são os desafios que nós temos pela frente, ok? E é importante que também... as pessoas estejam perfeitamente alinhadas de como é que vai ser o futuro, porque senão, tal como os casamentos, isto corre mal. Por isso, é daquelas coisas que, como a Joana estava a dizer, é fundamental estarem perfeitamente alinhados os investidores, as startups, porque senão isto obviamente vai correr mal. Nuno, isso é o Product Investor Fit, ou neste caso Entrepreneur Investor Fit, tem que haver também, não é só Product Market Fit, é Investor Entrepreneur Fit. Bem, João, como é que vocês procuram esse fit? O que é que vocês procuram? Vou fazer uma dupla questão para fazer a ponte para a próxima. O que é que vocês procuram? O que é que vos atrai? O que é que vos levou a investir? Por exemplo, eu vi que vocês têm algumas deep tech no vosso portfólio, não é? O que é que vos levou a essas deep tech? O que é que vos atraiu? A segunda questão é porque é que não há dinheiro, neste caso VC, suficiente na Europa, não é, em Portugal, para deep tech? Ok. Então, relativamente à primeira pergunta, o que é que nos leva a investir? Talvez só vou pegar aqui alguns pontos que foram ditos atrás, que é, repare, a tese por trás do Deep Tech é relativamente simples, assenta em três pilares, que é, eu acho que foi o Rui que disse, algo como nós queremos resolver problemas que são extremamente complexos e que normalmente não se resolvem sem haver muita ciência por trás. Primeiro pilar. Segundo é, essa ciência, normalmente, para ser extraída das universidades e ser convertida em produto, exige processos muito complexos e dinheiro. E o terceiro é que quem o fizer vai ter um bom retorno. Este é o mantra por trás disto tudo. Então, o que é que nós fazemos? Se isto é assim, e agora vou atrás, e se tais dimensões de risco, que são aquelas que nos fazem decidir isto, o perfil de risco é maior desta empresa ou é menor, vou optar por esta ou por aquela, versus o potencial ganho. Se de facto as dimensões são aquelas 4 que eu falei, é ao longo dessas que nós avaliamos os projetos e que nos interessa de facto perceber se um projeto tem mais interesse, mais potencial ou não. E portanto é simples, é relativamente simples. Portanto, a parte tecnológica, de facto é tal, nós vamos procurar no fundo data points que nos mostrem que uma dada ciência, estou a falar só de Deep Tech, não é? Noutros casos é diferente, mas que uma dada ciência de facto se conseguiu converter ali num protótipo, depois num MVP, e que há aquilo que o Rui e a Joana também falaram, que é, isto é o imediatismo, mas há uma visão para a frente.
há uma visão de produto. Isto vai resolver, isto hoje resolve este use case, mas isto lá à frente pode ter muitas outras aplicabilidades. E, portanto, é um misto disso que nós vamos à procura, portanto, mostrar que conseguem fazer algo no curto prazo e que isso está a ser feito, vendo, demonstrando, mas que eu lá para a frente tenho um upside enorme. Do lado, segunda dimensão, não me alongando muito, do lado mais do que é a tal componente de negócio, acho que é aquilo que a Joana disse, que é, bem, mostrem-nos lá, de facto, que há aqui, e o Nuno também falou disto, que é que nós não precisamos ter vendas. O tema não é a venda, o tema é haver alguns data points do lado do potencial utilizador, que aquilo resolve um problema e que nós conseguimos mensurar isso. O que é que isso significa? Que eu consigo pôr aquilo economicamente mais vantajoso como minha solução, provavelmente, por exemplo, computacionalmente mais rápido, é menos oneroso em termos de recursos computacionais. Portanto, eu consigo mensurar isso. Porque se eu consigo mensurar, isso é uma equação de compra. Depois ele decide que quer ou não, por muitos e por outros fatores. Por fim, só a dimensão depois de equipa. Vamos, de facto, buscar estes temas. Nós vamos olhar que é exatamente, como também alguém falou, que é qual é, acho que foi o Rui, a experiência para trás. Os erros que foram cometidos foram, de facto, assimilados ou não, porque eles são inevitáveis. Nós só sabemos que amanhã não vai ser como nós o planeámos, não é? Mas as aprendizagens até lá têm muito valor. Portanto, estas são, uma vez mais, são as dimensões de risco. Portanto, são as dimensões ao longo das quais nós conseguimos avaliar e perceber. Bom, estou a tentar ser um bocadinho mais frio na análise, isto depois tem muitas outras variáveis. Relativamente à última questão, só a nossa experiência, e nós temos de facto investimentos em França, temos investimentos muito recentes, já este ano, em Espanha, tem havido um crescimento muito acentuado de players especializados. E reparem que nós defendemos que não necessariamente ser um player especializado é o melhor, mas isto é bastante discutível, porque podemos muitas vezes alavancar conhecimento de um lado que não é Deep Tech para o Deep Tech, mas isto são perspectivas mais pessoais, mas de alguma forma o que dizemos é que tem havido um franco crescimento desta área. Inúmeros exemplos, portanto, nós trabalhamos durante, por exemplo, só para vos dar um exemplo, um investidor enorme, portanto, Early Bird, um dos maiores investidores europeus, por exemplo, criou uma sua subequipa, a Uniex, só para projetos de Deep Tech, com quem nós já trabalhámos, já não fizemos nunca investimento, mas já trabalhámos bastante. Portanto, só vos dar, de facto, há múltiplas abordagens, de facto, e os números mostram isso, quer dizer, de facto, reparem, este 2021, portanto, foram investidos cerca de 100 bilhões na Europa, não é? Mais que duplicando o valor de 2020. E depois, se nós formos estreitando isso ao longo do que são os estágios, tipicamente temos ali 10, 15 nestes estágios muito iniciais. Muito disso está em Deep Tech, atenção, muito disso está em Deep Tech. Agora, de facto, está muito focado ali em áreas onde, apesar de tudo, há muito mais capital. Talvez só dar esta nota, eu acho que aquilo que nós, mais partilhar experiências, onde nós temos sentido talvez uma maior apetência e um maior crescimento, talvez até em Espanha. De facto, temos assistido hoje a muitos players muito receptivos a esta área, que antes não estavam, por Espanha ser de facto aquele mercado muito grande, em que uma empresa só em Espanha podia crescer enormemente, e hoje não, há uma inversão de alguns investidores para estarem mais abertos a isso. Muito obrigado. Esta é uma questão que nós, por acaso, Startup Leiria, estamos envolvidos em projetos europeus, e todos nós sentimos, apesar daquilo que o João está a dizer, tem melhorado nos últimos anos, mas não há, temos caminhado para isso. É pena não haver um verdadeiro mercado transeuropeu de VC, não é? Portanto, na verdade, nós temos que competir com os Estados Unidos e estamos em posição fragmentada, não é? Portanto, nós não nos unimos todos. Da mesma forma que as nossas startups, pode não ser o caso da Deep Tech, porque Tech é Tech, não é? Deep Tech é Deep Tech, não é? Os problemas são sempre os mesmos, mas muitos serviços, startups serviços, enfrentam sempre esse problema da escalabilidade, não tem o mercado todo para escalar, tem o mercado português e depois o espanhol e depois o francês, depois tem que fazer passo a passo, não é? Quando se calhar se a Joana estivesse nos Estados Unidos, fazia logo o Walmart todo e tinha logo um problema resolvido, não é? Portanto, essa é uma questão interessante. E eu vou saltar uma das questões que tinha, porque o Rui já falou disso, ou seja, eu acho que já não é um badge of dishonor, mas um badge of honor, ser português, não é? Portanto, se calhar estamos a caminho de ser, depois dos Estados Unidos, dos países com mais unicórnios per capita por este andar. Não que eles tenham 7K, mas no fundo
que foram criados cá, e não se compararmos com Espanha e França é extraordinário, não é? Mas há ainda um problema, é que nós estamos, e a Joana, e o Nuno, e o Rui falaram disso, até o João, que é, a Joana tem 50 pessoas e a Amazon Go tem 2.000 e o Nuno está a lutar contra as Sound Particles desta vida e a Venium contra gigantes, não é? Como é que se luta contra os gigantes, Joana? Bem, nós às vezes dizemos que a Amazon é a nossa melhor equipa de marketing. Se eles não existissem, este mercado, na verdade, não existia. Porque, na verdade, depois da Amazon lançar o primeiro vídeo a explicar o que é que ia ser esta solução, ainda antes do primeiro piloto na sede deles em Seattle, começámos a receber chamadas de todo lado, pessoas com quem nós tínhamos falado, tínhamos apresentado a Sensei, desde retalhistas a investidores. Então, mas afinal era isto que vocês queriam fazer? Já estamos a perceber. Está bem, isto começa a ganhar tangibilidade. E, obviamente, a Amazon decidiu e pôs em cima da mesa que vai abrir a maior cadeia de retalho de proximidade nos Estados Unidos. Eles anunciaram 3.000 lojas. Ainda não têm 3.000, mas já têm para aí 60. Vieram para Londres, querem abrir cerca de 250 só em Londres. Isto quer dizer que todos os bairros vão ter uma loja da Amazon em frente a uma loja da Tesco e, portanto, basicamente eles vão competir no retalho de conveniência, onde eles não estavam, não é? Se forem pensar, eles tinham a Amazon Fresh, online, são o primeiro player portanto, no e-commerce, só seguidos pela eBay com 6% de cota de mercado. Portanto, imaginem o que é que eles estão a pensar fazer no mercado físico, onde 90% do negócio do retalho ocorre, não é? Até agora eles não estavam nesse mercado, decidiram entrar nesse mercado e portanto, estão aqui para ganhar e, portanto, têm uma aposta bastante bold, não é? no mercado. Chegam e querem realmente implantar e, portanto, usar a grande diferenciação que eles têm, que é tecnológica, para poder ganhar uma boa cota de mercado. Quer dizer, o facto disto acontecer, o facto de eles estarem no UK, irem para a Espanha agora, também para a França, também já anunciaram que vão abrir lojas, isto faz mexer o mercado, faz com que outros players de retalho que vão ser early adopters e que são early adopters, e depois os laggards e outros que vêm atrás, que comecem a olhar para esta tecnologia e a querer adotar, porque não podem ficar de fora, porque daqui a 3 ou 4 anos não ter esta solução de checkout não vai ser possível. Tal como há 15 anos começaram a implementar máquinas de self-checkout nas lojas, não é isso? Vocês virem, como não é uma tecnologia com uma experiência assim tão interessante, os clientes não adoram, não é? Ter que ir ao self-checkout, não funciona assim tão bem. Depois, entretanto, houve o scan and go, que também não funcionam assim tão bem, porque passamos, no fundo, o trabalho daquilo que era o staff de supermercado para o cliente, e o cliente não adora a experiência, e daí a adoção não ser assim tão grande. Obviamente que isto é o checkout 2.0, não é? E, portanto, os retalhistas vão ter que passar a oferecer, porque ninguém gosta de estar na fila à espera, e, portanto, se isso não é necessário, porque é que as lojas não vão oferecer isso, não é? Eu acho que daqui a uns anos as pessoas vão se rir, porque é que nós antes ficávamos ali, não é? Imaginem só, nós chegamos a um supermercado, tiramos as coisas todas, pomos no carrinho, depois voltamos a pôr num cesto rolante, depois voltamos a pôr num saco, depois levamos para casa, ou seja, tudo isto é totalmente dispensável com uma tecnologia destas. E, portanto, eu acho que aqui a Amazon, no fundo, é a nossa melhor equipa de marketing, portanto eu só posso dizer que estamos gratos por ela existir e portanto, obviamente queremos também, ela não é a nossa concorrente direta, não é? Porque ela é concorrente dos nossos clientes e, portanto, nós estamos, a Sensei posiciona-se como o parceiro ideal e o parceiro europeu. Nós somos o único parceiro europeu que tem esta tecnologia no mercado, portanto nós temos concorrentes nos Estados Unidos e em Israel, mas na Europa nós somos o player mais bem posicionado e na verdade, e o único que levantou capital para este tipo de solução, de loja autónoma, e portanto, na verdade, quer dizer, existe aqui uma oportunidade de mercado, obviamente há aqui uma janela de oportunidade de realmente escalar a tecnologia e portanto, obviamente que a Amazon vai-nos abrindo mercados também, porque vai criando mais vontade nesses clientes e nesses mercados para também experimentarem e para também adotarem a tecnologia. E também vai ensinando os utilizadores finais de como é que ela funciona. Rui, partilhas do otimismo da Joana aqui com os teus concorrentes gigantes? Sim, eu acho que há aqui várias analogias. Portanto, existem cenários em que estes grandes gigantes são aceleradores do mercado, portanto, as nossas equipas de marketing, as nossas equipas de promoção, e às vezes até explicar um dado conceito, ou pelo menos levantar um dado problema. Portanto, isso é muito característico quando diria que é um mercado novo, ou uma tecnologia que está agora a entrar no mercado. Depois existe uma outra categoria de problemas, é quando o mercado, ou o problema já existe, o mercado já está semi-consolidado, que é o exemplo das comunicações. Portanto, nós
não íamos ligar veículos à internet pela primeira vez. Já existiam algumas soluções mais tradicionais, menos tradicionais no mercado. E aí nós éramos vistos como competidores de grandes empresas, e muitas delas também são nossas investidoras, mas a Verizon, a Cisco, as grandes empresas de telecomunicações. Portanto, aí o desafio acaba por ser como é que nós mostramos que uma empresa pequenina, com 50 pessoas de Portugal, vai conseguir mostrar e fazer a diferença. E aí, várias formas, portanto, existem parcerias que podem sempre ser feitas com estas empresas, depois entra também o valor da propriedade intelectual, mas uma coisa que ao longo da experiência da Venim eu achei que fez a diferença foi algo que a Joana mencionou, que é o resourcefulness, porque vamos supor que nós estamos a competir pelo mesmo cliente com uma grande empresa, seja a Cisco ou uma outra qualquer. Quando essa empresa está a falar com uma Cisco é completamente diferente de quando está a falar com uma empresa mais pequena. Portanto, existem certas empresas muito grandes que adotar uma solução Cisco é visto como menos inovador do que trazer uma tecnologia que é feita por uma startup que é disruptiva. Portanto, às vezes o facto de sermos um barco mais pequenino ajuda a navegarmos a estrutura muito grande dessas empresas. E depois o aspecto que eu acho que ajudou bastante foi este tal resourcefulness. E eu aqui posso contar uma outra história da Venim, em que, por exemplo, nós estávamos a trabalhar, ou no início estávamos a trabalhar com a indústria automóvel, e é muito comum na indústria automóvel, como em outras, haver exposições onde vão todos os fabricantes de automóveis e veem as novas tecnologias, etc, etc. E, como é uma indústria bastante bem capitalizada, o custo de estar como exhibitors nessas empresas, nesses eventos semelhantes à CES, mas em Detroit, é bastante alto. E uma empresa muito grande o que tem que fazer é reservar um stand e um espaço para fazer uma demo outside. Nós, como empresa pequena e também em parte portugueses, nós não tínhamos capacidade para estar a fazer uma demo toda flash e a competir com as grandes empresas deste mundo. Então o que fizemos foi fomos ao outro lado da estrada, falámos com uma florista, se nos deixava passar um cabo de rede para a parte da frente do relevado dela, metemos um sinal a dizer demo e era literalmente em frente ao sítio da conferência, e tínhamos uma demo completa em ambiente real, com os carros a ligarem-se à infraestrutura real da florista, e mostrámos que era possível fazer. Agora, era impossível uma empresa muito grande ir lá falar com a florista, mas entrámos nós e encontramos esta solução. E como este exemplo, existem outros deste tal resourcefulness que acaba por fazer a diferença. E depois, durante algum tempo, ficamos conhecidos como a empresa que fez a demo na Flower Shop on the other side of the road. Mas temos outros exemplos, como demos que fizemos em Mountain View, em que alugámos o carro, colámos um tablet no dashboard do carro, passámos cabos, tínhamos pontos de acesso montados no meio da rua que tirávamos quando passavam carros, nós fizemos de tudo, e isso acaba por fazer diferença. Primeiro, é uma parte bastante divertida e empolgante de estar numa startup de deep tech, é que não há soluções óbvias às vezes temos que ser hiper criativos em como é que vamos demonstrar a nossa tecnologia e explicar conceitos de forma muito, muito simples, mas que ao mesmo tempo ilustrem todo o potencial que a tecnologia pode ter. E eu acho que isso faz toda a diferença quando estamos a competir com gigantes, em que para nós, mais uma vez vou dar a ideia, somos um barco pequenino, conseguimos navegar grandes organizações e nunca é uma relação hiper corporativa entre dois grandes gigantes a falarem entre si. Às vezes é mais ágil ser uma empresa pequenina que se encontra um caminho por ali e batemos à porta, não abre, entramos pela janela, se não der vamos pela cave e eventualmente encontramos um caminho, e isso muitas vezes faz a diferença. É muito aquilo que é ser português, não é? E pequenino e flexível e conseguir ir à luta, não é? Nuno, o que é que tu achas? A Dolby dá-te pesadelos? Não dá? Eu nisto estou mais ou menos como a Joana, que é... eu não percebo nada de desporto, mas aparentemente nos carros de corrida, o carro que vai atrás do carro que vai à frente tem vantagens nisso. E é mais ou menos isso que nós tentamos fazer, ou seja, então e as Dolbys e os outros, as Avis e companhias limitadas, e aquilo que nós fazemos é, ok, sabemos que ainda não é a altura certa porque não temos condições de os ultrapassar, nem nada disso, ok, mas vamos ali atrás deles, ok, tirar partido de irmos ali numa posição que nos dá algum conforto. Por vezes os gigantes são tão gigantes que nem olham para nós como concorrentes, ou seja, acham que nós, pronto, ok, está ali uma startup interessante, pronto, mas misturamos aqui nisto tudo também algumas relações pessoais com as pessoas dessas grandes empresas, ok, e nós estamos ali, eles não estão muito preocupados connosco porque eles são gigantes e a gente somos peanuts, e até que, pronto, eventualmente pode haver ali a curva certa, o momento certo em que nós conseguimos aproveitar tudo aquilo que tivemos a aproveitar para trás e dar ali e ultrapassá-los. Por isso, eu também estou com a Joana ok, por vezes
esta concorrência é ótima do ponto de vista de marketing e de um conjunto de outras coisas para nos ajudar a nós entrar no mercado. Tens toda a razão. Um dia a Microsoft eram 2 malucos numa garagem e a IBM já era um gigante da tecnologia há muitos anos, e depois a história foi o que foi. João, eu não sei se queres dar uma chega a isto, mas também queria passar também para uma outra questão que tem a ver porque é que não temos mais Deep Tech em Portugal, apesar de termos muitas empresas de tech, na verdade, de IT, não é? Mas o que eu não vejo é, agora falo duplamente como diretor da startup, mas também como professor e investigador, nós temos cada vez mais um nível de PhD per capita está muito próximo da média da União Europeia, ou quase a ultrapassar, agora em 2021, mas depois muita desta investigação não chega ao mercado, ou seja, não é transformada nem tem, às vezes não tem que ser transformada, porque a ciência às vezes é apenas ciência, mas outras vezes eu acho que ficamos muito longe do mercado. Porquê que não somos mais, não temos mais Joanas, Nunes e Ruiz e etc. Ok. Só relativamente à primeira, só abordar isto aqui do tema dos gigantes de um outro lado, que é, bem, nós temos sempre que ter alguma boa relação com os gigantes, porque normalmente acabam por ser lá à frente os adquirentes das nossas e, portanto, com possíveis caminhos de êxito. Mas normalmente só dar esta perspectiva que é, e também é ponto para a segunda questão, é que muitas vezes estes gigantes, eles têm a potência, se bem explorada, para falar com startups, porque eles querem saber o que é que se passa, querem ter radares do que se passa à volta deles. Isto é inequívoco, na larga maioria, não em todos, mas na larga maioria. O que significa que há normalmente formas facilitadas, podem não ser para a área que eu quero, mas de entrada nestas empresas, no sentido de serem validadores. E é só esta perspectiva que eu quero dar. Muitas vezes, estas grandes empresas, mais do que até serem concorrentes que podem vir a ser, elas estão receptivas para conhecer tecnologia e para nós, startups, são particularmente úteis porque podem ter ali caminhos de validação do nosso produto. E, portanto, acho que é um tema diferente do que só olharmos para isto como potenciais concorrentes, mas, obviamente, depende de cada contexto. Relativamente ao tema de Portugal, bem, eu acho que temos logo que separar aí uma coisa, Vítor, que é, de facto, uma coisa é fazer sempre o tema de investigação fundamental e ela tem que haver, ponto final parágrafo, mas a investigação fundamental não é aquilo que vai gerar depois vamos dizer, uma startup no curto prazo, portanto, vamos expurgar essa parte, vamos tirar essa parte e, de facto, tudo o que seja depois investigação aplicada, eu acho que estão ali sempre 2 grandes temas, que é aquela investigação aplicada foi sendo direcionada ou não para resolver um problema, porque na maior parte dos casos, e desculpem dizer isto, mas o que eu vejo são sempre soluções à procura de problemas, não é? Não pode ser, porque não dá. E, portanto, esse é um primeiro ponto, e há um segundo, que é o tema das equipas. Nós na Armilar, em particular um colega meu, o Rodolfo, tem tido muito trabalho nisto, mas que é o tema como é que nós, se eu me puser na perspectiva do investigador, eu tenho que ter alguma fórmula para decidir se quer lançar a startup ou não, se quer ser o CEO ou não, se quer ser o CTO ou não. E isto é muito complexo, não é? E isto leva a que muitas coisas falhem depois pelo meio, porque de facto aquilo que nós vemos desta dimensão da equipa é fundamental. Portanto, só dar aqui 2 ou 3 notas. Tanto no nosso entender, de facto, nós temos sempre que separar o que é parte ciência, tecnologia, da parte produto. Nós recomendamos sempre, de alguma forma, um CPO é muito diferente de um CTO. E o problema é que eles são precisos. Um CSO da ciência nós podemos encapsulá-lo de diferentes formas. Os outros são imprescindíveis e são diferentes. Depois, outro tema, o CEO deve assumir as vendas ou não, não é? E isto são tudo pontos que levam as empresas ou não haver mais projetos, porque nós perdemos-nos no meio destas discussões. E, portanto, tentar de alguma forma, este tema, equipa, de facto, e depois a resolver problemas, para nós parecem-nos ser os pontos que não nos levam a ter muito mais hipóteses, não nos levam a ter muito mais casos. Não obstante, só dar exemplos, nós de facto, por exemplo, só aqui em Portugal e Espanha, temos assim, que eu me lembro, 3, 4 exemplos que investimos nos últimos 2 anos, tudo saídos, portanto, temos a Volt,
tudo o que seja resiliência e multi-cloud na Universidade de Lisboa, temos Codavel, protocolos de comunicação na Universidade do Porto, temos a Didimo na Universidade do Porto também, temos a Apentra, computação paralela na Universidade da Corunha, todos eles, mas de alguma forma conseguiram suprir um pouco, ter um problema a que estavam a interessar e ter uma equipa que ou sobre solidificar-se ou também se adaptou ao longo do tempo. E agora abram, Rui, Joana, Nuno, quem quiser. Eu acrescentava aí mais uma outra coisa que eu acho que é importante, que é, embora nós até possamos ter o mesmo rácio, ou aproximar-nos do mesmo rácio de doutorados e afins, a maior parte das pessoas que vão para doutoramentos é para dar aulas. Pronto. E um exemplo que eu gosto muito de contar, há uns anos atrás, quando começou a haver os iPhones e desenvolvimento para aplicações, eu a dada altura tive a assistir às aulas online de uma cadeira de desenvolvimento de aplicações móveis que era dada em Stanford. E eu, que dei aulas no ensino superior durante quase 18 anos, uma das coisas que estava de curioso era qual é que é a diferença entre esta cadeira ser dada em Stanford e esta cadeira ser dada cá em Portugal, pelas universidades e pelos politécnicos onde eu passei. E o que eu achei interessante, obviamente, quem dava a cadeira em Stanford, e era uma cadeira de programação, ele, obviamente, tecnicamente era bom, pedagogicamente era bom, mas isso também cá conheci muitos professores que eram técnicos e pedagogicamente bons. Agora, qual é que era a diferença? 1/3 das aulas era relacionadas com o empreendedorismo, eram aulas abertas, e numa aula ia lá um investidor que diz, olha, nós temos 2 milhões para investir em projetos, se vocês acham que têm uma ideia interessante, venham falar connosco. No outro dia ia lá outra pessoa, aquilo chegou ao ponto de haver, a dada altura, um indivíduo a dizer como é que as pessoas escolhiam pessoas para o Conselho de Administração. Então, ok, vocês vão fazer uma app, isto vai correr bem, vão ter investidores, precisam de Conselho de Administração, como é que escolhem pessoas para o Conselho de Administração? E isto era a diferença entre Stanford e Portugal. Ou seja, é daquelas coisas que eu acho que neste momento, nós do ponto de vista do ensino superior, e mais uma vez, não é culpa, porque eu dei aulas durante muito tempo lá, acho que existe alguma falta de sensibilidade para este lado do empreendedorismo do ponto de vista do ensino superior. Ou seja, se um orientador de um mestrado ou doutoramento não sabe que existe um startup voucher ou que existe um conjunto de apoios, dificilmente ele vai ter com o aluno de mestrado e doutoramento e dizer, olha, eu acho que o teu trabalho está particularmente bom e eu acho que tu devias ponderar se não será uma boa ideia fazeres uma startup com isto e resolveres este problema com isto. E eu acho que existe alguma falta de sensibilidade neste momento do ensino superior a este nível. Ainda por cima, como temos muito a questão da exclusividade, em que faz com que os docentes ainda se fechem mais a dar só aulas e não colaborar diretamente com empresas, acho que ainda piora um pouco mais esse assunto e acho que é aí o próximo passo que é preciso dar em Portugal. Muito obrigado, Nuno. Concordo inteiramente, já falámos várias vezes sobre isso os dois. E sim, a questão da exclusividade é preocupante, a questão do próprio contacto dos docentes e dos investigadores com os temas ligados ao empreendedorismo, embora instituições como a nossa, ou a Armilar, ou outras entidades, estamos a tentar resolver esse problema, não é? Também é verdade. Mas, por acaso, esta semana tive um telefonema curioso de um professor / investigador numa universidade, que não é a instituição onde eu estou, ou as instituições onde eu estou, porque assim, não vou dizer qual é, que me disse, Vítor, que cai dinheiro, porque finalmente vou criar uma empresa. Eu adoro sempre o que cai dinheiro, que está a dar dinheiro, que é para... Eu vou abrir uma empresa na área de Smart Cities, portanto, adorei isso. Rui, Joana, querem acrescentar alguma coisa sobre isto? Não. Se calhar posso fazer um comentário rápido. Acho que há aqui bastantes desafios, como já foram listados, da perspectiva da exclusividade e também da aplicabilidade de muito trabalho que é feito no contexto de investigação, mas acho que um dos desafios que é difícil de resolver na minha perspectiva é a timeline. Quando alguém está a fazer uma investigação, normalmente estamos a falar de uma timeline de vários anos. Isso é, deixa-me dizer, quase incompatível, 100% incompatível com o ritmo de uma startup em que vai se adaptando. Portanto, eu não estou a dizer que é impossível de o fazer, mas é preciso uma certa arte em conseguir casar estas duas timelines e os ritmos de entrega que têm que existir. Acho que haverão imensas soluções para isto, eu não sei se já as descobrimos todas, mas pelo menos nós na Venium, não só por termos tido spin-off de projetos de investigação, tivemos e temos uma elevada porcentagem de pessoas com doutoramento a trabalhar na empresa, também tínhamos que perceber que o tipo de pessoa que, no ponto de vista profissional, seguia um doutoramento,
gosta de problemas diferentes do que aquela pessoa que adora a otimização de software ou que gosta de fazer coisas chip rápido de features. E muitas vezes nós temos que conseguir dar os desafios certos às pessoas certas, e há pessoas que adoram problemas profundos, que só aquela pessoa em toda a Europa é melhor para resolver aquele problema. E temos que garantir que damos os desafios certos e não estamos a desincronizar o tipo de desafios que damos a pessoas que têm este pensamento profundo. Portanto, as timelines, o casar o tipo de problemas, ou o portfólio de problemas que uma empresa tem para resolver com as diferentes pessoas e os diferentes estilos de persona é super, super importante. E depois, na transição, se quisermos, da universidade para o mundo do empreendedorismo, eu concordo a 300% que as universidades podem fazer um melhor trabalho a sensibilizar do como é que é o mundo do empreendedorismo, para que o choque não seja muito grande, para quando se acaba o doutoramento e agora do género, ok, a tecnologia faz sentido, mas depois temos que aprender tudo o que tem a ver com product management, gestão de equipas de vendas, então, mas isto não é só fazer o pitch da tecnologia, e como é que é produtizar, e licenciamento da tecnologia. Portanto, há um conjunto de, vou-lhe chamar soft skills, que são super importantes ter quando se está numa empresa, que seria importante começar a introduzir já no contexto da investigação, porque depois o choque não seja tão grande e não tínhamos pessoas que são excelentes do ponto de vista de profundidade tecnológica, têm um elevado conhecimento teórico, mas depois levam um impacto muito grande com a realidade, que de vez em quando tem alguma diferença com as perspectivas teóricas, e acaba por ser uma transição um bocadinho mais dolorosa do que aquilo que eu acho que poderia ser, e do que aquilo que eu vi ser, por exemplo, nos Estados Unidos, em que nós tínhamos interns nos primeiros anos da universidade, que vinham fazer trabalho connosco, e a profundidade do conhecimento que eles tinham sobre o que é uma startup, o tipo de desafios, portanto, a fluência e o vocabulário que eles tinham do contexto de startup, e eram estudantes em Stanford e outras universidades, era radicalmente diferente daquilo que nós observávamos no passado aqui em Portugal. Dito isto, no último ano ou este ano, nós estamos a ter alguns interns na Venim, que têm um conhecimento espetacular sobre empreendedorismo. Já vêm com muitos destes conceitos built-in, portanto eu acho que também está a haver uma evolução. Claro que dá sempre espaço para mais, mas também quero reconhecer que hoje em dia parece-me que este vocabulário do empreendedorismo está a ficar cada vez mais embebido nas pessoas que estão na universidade ainda a estudar. Só para acrescentar, eu adoro um exemplo que eu costumo dar a quem não, porque quem como nós já esteve nos dois mundos, as pessoas às vezes não percebem. Se eu no mundo académico disser a alguém que é urgente, normalmente respondem-me passado 2 ou 3 semanas. Quando eu numa empresa digo que é urgente, ou nas nossas startups, é para ontem, é neste minuto, é nesta hora. É muito engraçado perceber essa perspectiva. Joana, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, eu posso acrescentar também, estou completamente alinhada com aquilo que disseram. Eu até posso falar um bocadinho da nossa experiência na Sensei. Por exemplo, eu lembro de uma história, o nosso CEO, o Vasco, ele era investigador no MIT, no Media Lab, antes de acontecer a Sensei, e basicamente quando ele chegou lá, ele estava a fazer o programa de doutoramento, e basicamente eles disseram que não vais para aqui fazer papers, portanto isso era o que vocês faziam em Portugal, aqui não vais fazer papers nenhums, tu vais aqui e vais fazer, portanto nós temos aqui produtos, temos aqui empresas que sponsorizam o nosso lado e portanto nós estamos a desenvolver estes produtos, e portanto esse era um mindset completamente diferente. Eu própria também tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, também aqui há alguns anos atrás, e eu acho que essa diferença, as aulas que eu tinha, onde vinham pessoas, não é, que tinham empresas e etc, e vinha-se falar portanto, patentes e transferência de tecnologia, etc, são coisas que realmente eu não tinha tido a oportunidade de ter aulas desse género quando estava em Portugal, a estudar na licenciatura e no mestrado. Entretanto, eu estive num programa que é o MIT Portugal, que acho que, sinceramente, na Sensei nós somos 4 fundadores e nós passámos todos pelo técnico. Eu estive neste programa, o outro dos fundadores também, outros 2 fundadores, um é professor no técnico também, portanto é professor lá há vários anos, outro fez lá o doutoramento, portanto também estávamos muito ligados a este meio e portanto sentimos também na pele aquilo que é transitar daquilo que é um conhecimento adquirido em investigação, depois para quando criámos a empresa começámos efetivamente a aplicar esse conhecimento e a verdade é que para mim foi bastante importante o programa MIT Portugal, porque aí efetivamente eu tinha aulas com os tipos do MIT em que eram focadas precisamente em empreendedorismo e para eles estás a iniciar um doutoramento porque provavelmente queres criar uma startup e não porque queres dar aulas no final e queres escrever papers, que se calhar é uma coisa um bocadinho diferente portanto, da carreira científica que os investigadores muitas vezes são levados nas nossas universidades portuguesas
que também, quer dizer, têm um bom ajudam-nos a ter um bom conhecimento técnico, etc. Mas depois eu acho que falta um bocadinho essa vertente e que estes programas internacionais, que há agora da MIT Portugal, Carnegie Mellon e outros, dão oportunidade a muito mais pessoas portuguesas a poderem ter essa experiência daquilo que é o ensino americano, totalmente voltado para aquilo que é criar um produto, uma empresa, trazer valor àquilo que é a investigação. E, portanto, acho que isso é fundamental. Muito obrigado, Joana. E agora, eu pus aqui, acho que não há questões no chat, eu por acaso coloquei aqui, se alguém tivesse alguma questão para colocar aqui, eu vou-vos fazer um desafio para cada um, incluindo o João, que é onde é que vocês se veem daqui a 10 anos, as vossas organizações, e o que é que podem impedir de chegar lá. E vou começar pelo João, coitado, que eu fui sempre o último, agora vou começar pelo João. João, Armilar daqui a 10 anos, é o quê? Um gigante europeu no capital de risco? Não, eu acho que tem mais do que falar da Armilar, e implicitamente é falar dela, obviamente, mas eu acho que aquilo que nós procuramos é, enquanto organização, e de facto ao longo mais destes 20 anos, é que façamos muitas vezes este ciclo do que é o investimento, do que é o apoio às startups, do que é o desinvestimento, porque depois o ciclo verdadeiramente só se fecha quando há este desinvestimento e quando há de facto um bom retorno financeiro, leva a que de facto nós consigamos fazer isto com muito mais cadência. Não só porque os investidores foram os nossos LPs os nossos investidores foram devidamente remunerados, mas porque muitas vezes os fundadores acabam depois por ser os nossos investidores. Nós temos a sorte de ter isso já se calhar aliás, já bastantes vezes executado, mas isso pode ser feito muito mais. Eu acho que este ciclo, estes próximos anos, de facto, acho que o nosso objetivo enquanto organização é, de facto, ajudar as empresas a que consigam fazer isso, porque obviamente também estamos a ser remunerados por isso, não escondemos, não é? Mas acho que este ciclo, isto é virtuoso e, de facto, envolve todos os players do ecossistema. Obrigado, João. Rui, a Veniam daqui a 10 anos é um mobile unicorn ou não? Eu não sei se o ser ou não unicórnio é uma boa métrica, ou pelo menos não uma métrica que nós usamos para nos guiar no dia a dia. Nós na Venium usamos, ou temos uma expressão que chamamos, que define um BHAG. E o que é o BHAG? É o Big Hairy Audacious Goal. E nós há vários anos atrás definimos o que era esse Big Hairy Audacious Goal e faz parte do nosso livro de Core Values, tínhamos em grande na parede e foi isso que nos guia. E responde um bocado à pergunta, que é, e o que nós queremos nos próximos 10 anos, e claro que tem que ser measurable, portanto nós queremos que ter, nós chamamos os devices veniamizados, portanto o nosso software a correr a mais de 100 milhões de dispositivos, e a razão pela qual nós queremos isso não é por ser um número redondo, mas porque achamos que quanto mais dispositivos e tiverem acesso a uma gestão inteligente de rede, melhor será o impacto positivo na vida das pessoas. Vamos ter mais tipos de connected services, vamos ter mais lojas autónomas, mais carros autónomos e todos eles com um impacto positivo no nosso dia-a-dia, e é isso que nos move e é aí que acreditamos que vamos estar daqui a 10 anos, é ter o software que a Venium desenvolveu ou que influenciou a ter um impacto bastante positivo na vida das pessoas, por garantir que tudo o que nós usamos, todos os wearables, todos os mobile devices que usamos no dia-a-dia estejam mais e melhor ligados e a fazer uma melhor e mais eficiente utilização das tecnologias de comunicação que temos hoje em dia ao nosso acesso e que vão aparecer nos próximos anos. Bueno, o teu Big Hairy Audacious Goal qual é? Eu diria que quando 99% dos filmes utilizarem a nossa tecnologia, 99% dos videojogos e 99% dos álbuns lançados, ok? E 99% de todo o consumo de consumidores que usam algum sistema de entretenimento, acho que era interessante. Por exemplo, atualmente os Oscars são entregues no Dolby Theatre, se calhar daqui a 10 anos é no Sound Particles Theatre, era interessante. Eu acho bem, concordo contigo. Joana, qual é o teu Big Hairy Audacious Goal? É sairmos de casa e chegar ali abaixo à esquina e entrar numa loja com a tecnologia Sensei? Exatamente, mas numa esquina em qualquer parte do mundo. Muito bem. Esse seria o grande objetivo, escalar para qualquer parte do mundo e acho que também rehumanizar aqui um bocadinho o retalho. Acho que vocês se lembram, se calhar quando éramos mais novos íamos a uma mercearia em que as pessoas sabiam o nosso nome e até se calhar os nossos pais passavam lá a pagar mais tarde, portanto havia uma rehumanização e nós éramos atendidos na loja com simpatia. Hoje em dia o que nós queremos, e há um bocadinho, o Rui até me tinha perguntado isso, o objetivo era
que não houvesse pessoas nas caixas. Nós queremos é que haja pessoas a rehumanizar a nossa experiência na loja, ou seja, as pessoas passam a estar a fazer coisas muito mais agradáveis dentro da loja, seja receber-nos, atender-nos e, portanto, portanto, a loja, voltar a trazer a experiência que nós gostamos e que nos faz ir a uma loja e que é a diferença entre eu mandar vir no e-commerce, não é, para casa, e, portanto, permitir isso, e esta tecnologia claramente pode permitir isso, mas também pode permitir muito mais. Na verdade, nós podemos permitir que haja muito menos desperdício alimentar, por exemplo, porque, no fundo, estas lojas, vocês não imaginam a quantidade de toneladas e a percentagem de desperdício que há, porque há muitos bens perecíveis, porque muitas vezes a operação não é possível estar assim tão otimizada porque há muita coisa manual ainda. E, portanto, imagina uma loja destas que é toda digital, sabe exatamente o que é que os clientes querem comprar, portanto, não vai ter tanto excesso tanto desperdício, tanto excesso, vai saber exatamente ter uma operação totalmente eficiente naquilo que é reposição stock, e isto vai gerar valor também. Portanto, acho que esse é um dos objetivos. E depois, obviamente, estarmos então em todas as esquinas do mundo, como dizes, haver sempre uma loja autónoma, powered by Sensei. Sim, por acaso, obrigado, Joana, por essa observação e o teu Big Harry Audacious Goal. Eu gosto da ideia de humanizar o comércio, não é? Porque as pessoas às vezes, eu há um bocado era uma brincadeira, não achava que vocês iam despedir as pessoas das caixas, mas é interessante porque se o trabalho do caixa pode não gerar satisfação pessoal, se aquele caixa no futuro é uma pessoa que vai conversar com alguém e vai ajudar a fazer a compra, toda a experiência de comércio é muito mais humana. Portanto, ao contrário do que as pessoas imaginam daquilo que vocês estão a fazer. Não sei se usaste isso no pitch dos investidores, mas eu adorei, portanto eu investia. Antes de fechar, porque temos público, não tivemos pelo menos aqui 40 pessoas e mais algumas no Facebook, não sei quantas, tivemos live, mas temos uma questão, e eu tenho uma questão, Nuno, acho que é para ti. Nenhum dos oradores falou em Politécnico. Isto é para o IPL passar a uma universidade clássica e não invenções técnicas, para termos até doutoramentos onde esse tipo de criação de pensamento leva à possibilidade de criação de uma startup. Não sei se quer responder, Nuno. Eu tenho uma resposta também para isto, mas... O que eu posso falar é algo que por acaso não falámos, que é a questão dos recursos humanos. Ou seja, quando nós falamos de deep techs, obviamente aqui mais ou menos a fasquia daquilo que nós precisamos, estamos a subir a parada. Ou seja, precisamos de pessoas ainda mais inteligentes, com mais capacidades, mais resourceful, para poder fazer estas coisas, e às vezes o processo de recrutamento também é um pouco mais complicado. Ou seja, então, por exemplo, hoje em dia, em que, por exemplo, o mercado dos programadores está tão quente, tenho um amigo meu que costuma dizer que nas entrevistas de emprego, para contratar alguém, só faz uma pergunta, que é quando é que podes começar. E a questão tem a ver com isto dos recursos humanos. Por exemplo, no nosso caso, ok, nós já vamos contratar agora o 4º doutorado da Sound Particles, ok? Já tivemos casos de pessoas que tiraram informática com média 17 que não aguentaram a pedalada, ou seja, é um desafio acrescido a isto. Não fugindo à pergunta, obviamente, a questão das universidades e dos politécnicos, e na questão aqui do Politécnico de Leiria, deve ser uma universidade, ou que eu costumo, há uma história que eu acho particularmente interessante, que faz-me lembrar uma cena do Indiana Jones, em que a dada altura há um rapaz que vai ter com o Indiana Jones e que diz que não quer ir para a universidade. O Indiana Jones diz, faz tudo muito bem, a universidade não é para tudo, não é preciso toda a gente para a universidade. Mais tarde ele descobre que é o filho dele e a primeira coisa que lhe diz é, tu vais para a universidade. Pronto. E às vezes esta coisa dos politécnicos das universidades faz-me lembrar isto, em que toda a gente diz, não, os politécnicos são muito importantes e aquelas coisas todas, mas se o filho diz que quer ir para o Politécnico, ele diz, não, tu vais para a universidade. Por isso, acho que esta questão dos politécnicos, acho que, obviamente, os politécnicos, se começam a subir a parada, devem ser convertidos em universidade, se conseguiram lá chegar e tiveram um mérito para isso, e também, quer do ponto de vista, agora, falando de uma startup que está em Leiria e que não existe uma universidade em Leiria, que existe o Politécnico, é mais difícil muitas vezes ir buscar recursos humanos, porque se calhar os melhores alunos do secundário querem ir para a universidade, vão para Lisboa, ficam por lá, não regressam, nós perdemos alguns recursos humanos interessantes, por isso acho que é uma discussão que tem que ser feita. Muito obrigado, Nuno. Então, eu vou só dar mais chega antes de me despedir dos convidados. Concordo com o Nuno, e já agora não falámos da questão dos recursos humanos, que é vital para qualquer deep tech, né? Estamos a falar da necessidade
ter gente com doutoramentos, há bocado o Rui falava disso, daquele espírito de pesquisa, eu vou pôr estas pessoas aqui e outras pessoas ali, e todos vocês têm muitos PhDs nas vossas equipas, não é? A verdade é que, para responder ao Ricardo, é que não, que esses PhDs aqui são os professores ou os investigadores, não há alunos de doutoramento. E, por outro lado, não há uma jornada, aquela jornada que o Rui falava, não é? Científica, de descoberta, que demora 2, 3, 4 anos. No Politécnico, como não há um doutoramento, não há essa jornada. Portanto, é uma jornada mais curta do mestrado, ou às vezes num projeto de investigação, até pode ser, mas faz falta. De facto, faz falta. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa a isto, senão vou-me despedir de vocês. Foi um prazer. Muito obrigado, João. Rui, Joana, Nuno, vemo-nos lá embaixo. Tá? Eu estou no andar de cima, estás aí embaixo, no mesmo edifício. Foi uma excelente sessão. Muito obrigado a todos. Desejo o maior sucesso. Gostei muito dos vossos Big, Hairy, Audacious Goals, dos 4 projetos, das 4 entidades. E espero poder viver num futuro em que eles vão concretizar. Portanto, boa sorte a todos, bom fim de semana e muito obrigado. Obrigado. Obrigada a todos. Adeus, obrigado, adeus. Com licença.